Boa noite, seja bem-vindo à casa de Deus nesta noite de domingo. É muito bom receber você aqui, muito bom ver que nós temos muitos amigos que têm aceito o nosso convite de estar na presença de Deus. Deus seja louvado e continue vindo dentro das possibilidades. E falando das possibilidades, nós temos tomado todas as providências possíveis para que o nosso local de adoração seja seguro para você, tá certo? Então, venha, se você pode vir, venha, participe, adore conosco. Se não, obviamente, não deixe de participar também através dos nossos meios de comunicação. Aproveito e cumprimento aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, YouTube. Nós tivemos uma queda de internet, mas já recuperamos. Seja bem-vindo. Compartilhe esse momento. Compartilhe este culto para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo reino de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Muito obrigado pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra, seja de forma presencial ou seja através das redes sociais. Obrigado por esses meios que nos aproximam mais de Ti. Abençoe mais uma vez os nossos estudos dessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo do livro do Apocalipse. É um livro complexo, mas fácil ao mesmo tempo. Complexo pela forma que você olha, assim que você começa a estudar, você percebe que é um livro de fácil entendimento, de fácil compreensão, apesar de muitas informações que nós temos nesse livro. É um livro carregado de informação e eu estou tentando, de alguma forma, facilitar essas informações para que você possa absorver ao máximo o que esse livro tem para te oferecer, certo? Eu tenho dito nos últimos domingos e mais uma vez vou reafirmar que o livro do Apocalipse é um livro escrito para um tempo, que foi o tempo de João, mas escrito para nós que estamos vivendo no século 21. Foi um livro escrito e é uma revelação de Jesus para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa esperança e de alguma forma nos ajudar na caminhada até a volta de Jesus. E falando em volta de Jesus, o foco do livro é a volta de Jesus. O foco do livro é nos preparar para a volta de Jesus. E isso desde o primeiro capítulo até o último. O livro do Apocalipse começa falando de Jesus, começa falando da volta de Jesus e termina falando de Jesus e falando da volta de Jesus. Então, o clímax do livro é a volta de Jesus. Então, tudo que nós temos no livro do Apocalipse é para fortalecer esse nosso desejo e nos ajudar a alcançar a volta de Jesus, certo? Hoje nós vamos avançar nesse estudo, vamos trabalhar um pouquinho as cartas às igrejas. Como eu disse, é um assunto cheio de informação, é um assunto aparentemente complexo, mas um assunto que eu e você precisamos aprender e entender para continuar no nosso estudo, ok? Eu trouxe aqui um material de apoio, que é o PowerPoint. Normalmente eu não uso o PowerPoint. Trouxe apenas para que possamos, de alguma forma, ser mais didático no nosso aprendizado aqui, ok? E vou usar esse recurso várias vezes aqui durante o livro do Apocalipse, para que você possa ver algumas imagens, para que você possa ver algumas outras coisas, que vai facilitar na sua compreensão, certo? Hoje, quero introduzir lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 11. Apocalipse, capítulo 1, verso 11. Um texto apenas para introduzir o nosso assunto, um texto apenas para introduzir o nosso estudo nesta noite, onde João... Vamos ler o verso 10 apenas para contextualizar aí e não pegar o texto no meio do caminho. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. A minha Bíblia diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro
e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Se você ler um pouquinho a mais, você vai perceber que, e nós trabalhamos isso semana passada, que essas 7 igrejas aqui, nessa primeira visão, foi representada por 7 candeeiros. E no final do capítulo 1 diz que os 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Ok? Obviamente, se você estudar um pouquinho mais a Bíblia, você vai perceber que no tempo de João existia muito mais do que 7 igrejas. Se você estudar um pouquinho mais, você vai perceber que no tempo de João existiam outras igrejas, como lá em Tessalônica. Paulo mesmo escreveu uma carta aos Tessalonicenses. Então existiam outras igrejas. Aí você pode perguntar, mas pastor, por que João escreveu as 7 igrejas? Na verdade, nós temos que pegar primeiramente o número 7. O número 7 na Bíblia, ele é um número que tem a ver, e o significado deles é plenitude, perfeição, completo, certo? E nós vamos estudar futuramente, você vai perceber que o número 6 é totalmente oposto, incompleto, imperfeito e tal. Então, quando João usa o número 7, João está usando também o seu significado, completo, plenitude, perfeição. Então, ao pegar o número 7, nós podemos entender de alguma forma que as 7 cartas não necessariamente foram escritas simplesmente para 7 igrejas, mas Deus pegou 7 igrejas com problemas que poderiam alcançar as demais igrejas daquele tempo, certo? Então, foram 7 cartas escritas, mas para alcançar todas as igrejas. E falando em 7 cartas, apesar de usar a expressão 7 cartas, foi uma carta com 7 volumes, ok? Então, a igreja de Esmirna recebeu a carta escrita à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso recebeu a carta escrita à igreja de Tiatira. Isso, mais uma vez, nos ajuda a entender, de fato, que a mensagem ali, ela se aplica a vários contextos, ok? Uma outra coisa interessante, antes de nós entrarmos nas igrejas, que é muito importante para que você possa entender a aplicação do que foi escrito. Eu dividi aqui em 3 pontos. As cartas aqui foram escritas, primeiro, num sentido e uma aplicação histórica. Histórica no sentido de alcance para as igrejas da época, do tempo de João. Mas se você começa a estudar um pouquinho mais, você vai perceber que as cartas, como eu disse aqui, apesar de serem escritas às 7 igrejas, elas se aplicam ao contexto geral dos cristãos da época, elas também se aplicam a um contexto universal, a todos os cristãos de todos os tempos. Então, tudo que é lido aqui, todos os conselhos, todas as repreensões, de alguma forma se aplicam a todos os cristãos e a nós também. E um último ponto, uma última aplicação, quando a gente lê o livro de Apocalipse, especificamente as 7 cartas, é uma aplicação profética. As cartas do Apocalipse, ela tem uma função profética. O livro é profético, nós aprendemos sobre isso. E futuramente nós vamos trabalhar um pouquinho mais como que nós chegamos a esse entendimento de que o livro do Apocalipse é profético, porque nós hoje temos várias linhas de interpretação do Apocalipse. Eu não vou citar os nomes aqui, mas existem várias linhas de interpretação do livro, certo? Mas hoje nós já vamos partir do pressuposto de que o livro é profético e as suas histórias, as suas cartas, as suas orientações, apesar de ter uma aplicação histórica ao tempo, apesar de ter uma aplicação universal, tem uma aplicação profética. Em tese, o que eu estou querendo dizer com isso? Que cada igreja representa um tempo da história do mundo. Após o ano 30, 31, se eu não me engano. Então, cada igreja tem aqui uma aplicação profética. Cada igreja representa um tempo. É como um álbum, ou melhor, um livro com vários capítulos. Então, cada igreja representa cada capítulo da história. Isso é importante você entender para que a gente possa avançar. É importante também te dizer que cada igreja, e aqui as 7 igrejas, nós temos um paralelo com 7 selos do Apocalipse, e também nós temos um paralelo com as 7 trombetas que nós vamos estudar futuramente, ok? Então, nós vamos avançar. Eu vou aqui hoje me deter à aplicação profética.
Eu creio que em algum outro momento a gente pode trabalhar a questão histórica, a questão universal, mas hoje nós vamos partir do pressuposto profético, onde cada igreja representa um tempo da história. Lembra o que eu disse no início? Apocalipse foi escrito, uma revelação de Jesus para provar que Deus está no controle do mundo, para provar que Deus está do nosso lado, apesar das tribulações, e para nos dizer que Jesus vai voltar, ok? Isso tem que estar claro, e é isso que a gente vai perceber aqui. Deus, através da sua soberania, pegou 7 igrejas, ali no tempo de João, que estão na Ásia Menor, com problemas e desafios, que seriam desafios da igreja de Deus no tempo e na história. Nós vamos começar com a igreja de Éfeso. Eu trouxe aí algumas coisas, não vamos ler os textos, para que a gente não possa ficar aqui gastando muito tempo nisso, e por isso eu resumir algumas coisas. A igreja de Éfeso foi uma igreja que representa o tempo do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo, o tempo ali dos apóstolos, o tempo que Jesus havia sido sepultado, ressuscitado e ido para o céu. Então foi uma igreja que estava sendo fiel a Deus, uma igreja que estava na busca de Deus, uma igreja que estava buscando viver a verdade. E se a gente ler o texto vai falar, olha, nessa igreja tinha muitos fiéis. Esta igreja, quando você lê aí Apocalipse capítulo 2, o verso 1 ao 7, foi uma igreja que suportou provas, foi uma igreja que suportou perseguições. E é curioso que, se você estudar um pouquinho mais, o texto mesmo diz que foi uma igreja que rejeitou, e que, na verdade, o texto diz, odiou a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas, eu vou adiantar um pouquinho, foi um povo que, segundo os pais da igreja, famosos por sua depravação, eram famosos por sua depravação. Uma distorção da nova postura de Paulo sobre a graça e a lei os havia levado a rejeitar todos os princípios da Torá, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Por meio da graça de Jesus, o Messias, eles se livraram da Torá e caíram em libertinagem. Então, a igreja de Éfeso, a igreja dos apóstolos, a igreja que sucedeu os apóstolos, foi uma igreja que odiou os nicolaítas. E quando João fala que essa igreja odiou os nicolaítas, ele está afirmando da fidelidade e do desejo dessa igreja em ser fiel a Deus. Então foi uma igreja fiel, mas é curioso que o texto diz que essa igreja perdeu o primeiro amor. O tempo foi passando, essa igreja foi se afastando um pouco dos princípios. Ela tinha a verdade, ela seguia a verdade, mas ela perdeu o primeiro amor. Em outras palavras, ela começou a favorecer e a viver mais pelas obras do que por Jesus. Então, esta é a característica. E quando você pega os livros, você começa a estudar a história, você percebe que justamente foi isso que aconteceu. Uma igreja que perdeu o primeiro amor, ok? Então vem a igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, verso 8. A igreja de Esmirna, ela passou por um período de perseguição. E você lê o texto e estuda um pouquinho, você percebe que essa igreja, alguns ali foram lançados na prisão por serem fiéis a Deus. E o texto aqui diz que esta igreja, que se aplica ao período da história, e passou ou iria passar por 10 dias de tribulação. E é curioso que quando você estuda Apocalipse, dias em Apocalipse se refere ao quê? Anos. Essa igreja passou por 10 anos de perseguição. E quando você estuda a história, você percebe que é isso mesmo. Do ano 303 ao 313, que está englobado nessa crise, você percebe que a igreja passou por grande tribulação. Aqueles que não adoravam, aqueles que não seguiam o imperador, era morto. E é curioso que para essa igreja, Jesus diz, olha, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para essa igreja, Deus já escreveu, olha só, antevendo o tempo da história, antevendo a tribulação, olha, seja fiel, mesmo que você pague com a morte. E para essa igreja, lá também diz, olha, ao vencedor, não passará pela segunda morte. Em outras palavras, Deus estava dizendo para aquela igreja, olha, vocês vão passar pela tribulação, muitos de vocês vão passar até pela morte. Mas olha, eu garanto a vocês que vocês não vão passar pela segunda morte, aquela que é destinada àqueles que não seguem a Jesus. Olha que promessa, não é? Então Deus, através da sua soberania,
usando a igreja ali de Esmirna, deixa essa promessa, deixa essa certeza, deixa esta profecia a respeito do tempo e das lutas que os cristãos iriam passar. Depois da igreja de Esmirna vem a igreja de Pérgamo, 313 a 538 depois de Cristo. A igreja de Pérgamo, amigos, é Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao verso 17. Diz assim o texto: olha, essa igreja conserva o nome de Cristo. É um elogio. Essa igreja conserva o nome de Cristo. Essa igreja tem, assim, talvez algumas qualidades, mas o texto já diz, olha, essa igreja mantinha a doutrina de Balaão. Eu não sei se você conhece Balaão, ou se você já leu sobre a história de Balaão. Balaão foi responsável de desviar o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Abraão foi responsável de, eu vou usar aqui a palavra, me perdoe, é uma palavra forte, prostituir espiritualmente a igreja. Então Deus, através da sua soberania, Ele usa a igreja de Pérgamo e fala que nesse tempo da história a igreja iria estar se prostituindo espiritualmente. Amigo, se você vai à história, que não é Bíblia, apenas vamos à história, foi nesse período que um homem chamado Constantino se converteu ao cristianismo. Foi nesse período que Constantino quis conquistar os cristãos e falou assim, eu vou me tornar um cristão. E é curioso que o que o inimigo não conseguiu através de perseguição, o que o inimigo não conseguiu através de tribulação, ele conseguiu aqui através da unificação, de alguma forma, do paganismo com o cristianismo. Se você vai à história, você vai perceber que o que aconteceu foi realmente uma prostituição espiritual. O povo de Deus ficou feliz. Ah, pastor, não é bom que alguém se converta como Constantino, um governante? Claro que é bom. Mas muitas vezes, amigos, isso, e foi o caso da igreja nesse período da história, ela começou a se comprometer, ela começou a se corromper e abandonar os princípios de Deus. É curioso que Constantino falou assim, olha, nós vamos mudar o dia de guarda, que é o sábado, para o dia de domingo. Na Bíblia você não encontra em nenhum momento uma referência que o sábado deveria ser mudado para o domingo. Na Bíblia, você olha essa história, você vai perceber que sempre guardaram os sábados, mas nesse período da história, representado pela igreja de Pérgamo, Constantino então diz, nós vamos mudar o sábado para o domingo. O domingo naquele tempo era o dia do Deus Sol, o dia do Deus pagão, e Constantino aqui, que adorava o Deus Sol, ele agora traz o sábado, que era o dia do Senhor, e transfere para o dia do Deus Sol. E é curioso, amigos, isso que é importante dizer para você, que até hoje algumas línguas permanecem esse conceito. O próprio inglês, né? Sunday, dia do sol. Só para você, só uma pitadinha para você perceber o que aconteceu nesse período da história que perpetua até hoje. Então foi um período de muitos desafios para a igreja, onde muita gente desvirtuou. Depois veio a igreja de Tiatira, 538 a 1565. Eu peço desculpa, é muita informação, mas é importante para você, para que a gente avance o nosso conhecimento. Tá certo? A igreja de Tiatira, já estamos acabando essa parte. Foi uma igreja, amigos, está aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 18, diz lá que era uma igreja que tolerava Jezabel. Você precisa voltar na Bíblia para entender isso. Jezabel também foi mais uma pessoa que desvirtuou o povo de Israel dos caminhos do Senhor. Jezabel casou com Acabe e ela trouxe o paganismo de vez para dentro da nação de Israel. Disse que nesse período foi um período de maior escuridão da nação de Israel, foi nesse. Jezabel trouxe o paganismo e disse, aqui Jeová não manda. Então, quando Deus olha aqui para a igreja de Tiatira, Deus fala, essa igreja tolera Jezabel, paganismo, ideias falsas. E é curioso que aqui o texto até fala, olha, nesse período tinha alguns que permaneceram fiéis, que não se enredaram, eles conservam a doutrina, mas em sua maior parte foi um período de completa escuridão para a igreja. Talvez, amigos, esse foi o pior período para a igreja cristã. Um período onde o paganismo, entrando ali com Constantino, nesse período foi o período onde o paganismo entrou por completo dentro da igreja de Deus. E está aqui na Bíblia, Deus já previu isso, usando uma igreja daquele tempo para mostrar para nós que Deus está no controle, que Ele conhece, que Ele sabe.
E continua agora Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes. Começou muito bem, diz o texto. E esse período aqui é o período da reforma. Por isso o texto diz, olha, eles começaram bem, eles começaram fazendo reformas, eles começaram tentando buscar a verdade, buscar corrigir aqueles erros que começaram a entrar no tempo de Constantino, no tempo ali da igreja de Tiatira. Começaram bem, e esse período foi o período de Lutero, Calvino, entre outras pessoas, mas o texto diz que eles começaram bem, mas se perderam pelo caminho. Eles começaram bem, mas morreram, e aqueles que basearam a sua fé e a sua crença naqueles homens acabaram se corrompendo. Então esse período, amigos, foi o período, como eu disse, o período da reforma. Começaram bem, mas se perderam. E para esta igreja, Deus não dá nenhum elogio. Todas as igrejas têm um elogio, mas para essa não há nenhum elogio. E Deus faz um alerta, olha, vocês vigiem, porque eu vou voltar. Eu posso pegar vocês de surpresa como um ladrão. Então, um período da história, 1565 a 1798, um período importante na história. E Deus coloca isso aqui na Bíblia. E a penúltima igreja, amigos, a igreja de Filadélfia, 1798 a 1844. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Nesse texto aqui diz, olha, esta igreja, ela tinha pouca força. Essa igreja, a igreja cristã nesse tempo, eles tinham poucos recursos, mas com pouco, eles começaram a restaurar a verdade novamente. Você começa a olhar para essa igreja, amigos, e percebe que nesse período da história, começou a reestudar a Bíblia. Um grupo de pessoas começaram a estudar principalmente a doutrina do santuário, que é muito importante na Bíblia, é muito importante no Apocalipse, como nós dissemos no domingo passado. Por isso que o texto diz, olha, eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Quando você estuda, você percebe que é uma referência à doutrina do santuário, que foi muito importante nesse tempo. E aqui é a primeira vez que Jesus diz, olha, eis que venho sem demora. Jesus Cristo não diz, eis que venho sem demora para a igreja de Éfeso. Jesus Cristo não diz, eis que venho sem demora para a igreja de Esmirna. Jesus Cristo não diz, eis que venho sem demora para a igreja de Tiatira, de Sardes. Ele diz para a igreja de Filadélfia, porque nesse tempo Jesus estava mais perto de voltar. Nesse tempo Jesus está dizendo, olha, eu vou voltar e vocês precisam se preparar. Eu vou voltar, permaneçam fiéis a mim. Não se corrompam quanto às outras igrejas, não se corrompam quanto os cristãos nos outros períodos. Aguentem firme, porque eu vou voltar. Que promessa, não é? E esta promessa sustentou esse tempo da história e tem sustentado até agora. E para essa igreja Jesus Cristo diz, olha, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amigos, isso aqui é impressionante. Um Deus que está no controle da história. Um Deus que está do nosso lado diante das tribulações. E um Deus que está fazendo tudo isso para provar para mim e para você que Ele vai voltar. Amém? Para que tanta informação, pastor? Para que tanta coisa? Por que Deus não simplificou? Deus está aqui dizendo para mim e para você, através dessas igrejas, que Ele controla o mundo. Ele sabe o início e o fim. E Ele está dizendo para nós aqui. E aí vem a última igreja, amigos, que se aplica ao tempo em que nós estamos vivendo. A igreja de Laodiceia. Uma igreja rica. Uma igreja que não tinha falta de nada, mas o texto diz que era uma igreja pobre. Uma igreja que não era quente nem fria, mas era uma igreja morna. É curioso que a cidade de Laodiceia, e isso aí se aplica ao tempo que nós estamos vivendo, começou em 1844 e vai até a volta de Jesus. É curioso que eu não citei as outras cidades, apesar de serem cidades influentes no tempo. Eu vou citar aqui um pouquinho, só para a gente entrar no tema. A cidade de Laodiceia era uma cidade conhecida, grande, rica. Uma curiosidade, teve um terremoto naquele tempo, e naquela região, e muitas cidades ficaram sem nada. Perderam tudo, e assim, os governantes começaram a juntar forças, pedir força aqui, ajuda ali, e as cidades começaram a buscar forças. É como o Covid hoje, a gente está aí, os governadores
os prefeitos, os governadores, no presidente, para tentar, e está tentando ajudar todo mundo. A cidade de Laodiceia, nesse período, falou assim: a gente não precisa de dinheiro, e reconstruir a cidade do nada. Era uma cidade rica. Era uma cidade que tinha uma escola de medicina famosa. E a especialidade deles lá era fabricar colírio. E é curioso que Jesus pegou esse ponto. Olha como que Deus, na história, encontrou uma igreja que poderia servir de lição para nós no tempo de hoje. Tinha colírio. E Deus aqui utiliza: olha, vocês precisam comprar colírio. Na verdade, vocês precisam comprar ouro, vestes brancas e colírio. Por que Deus fala isso, não é? Olha só, por que Deus falou para a igreja de Laodiceia comprar ouro? Se ela tinha dinheiro, se ela tinha ouro. Na verdade, porque eles eram pobres. Deus está falando de algo muito maior. Deus diz: olha, vocês precisam comprar ouro, porque vocês precisam de uma fé provada. Vocês precisam comprar ouro, porque vocês precisam de uma fé verdadeira. Deus sabia que no tempo em que antecederia a sua volta, as pessoas iriam crer nele, mas não iriam estar comprometidas com ele. As pessoas iriam pregar sobre ele, mas não iriam se entregar por completo a ele. Por isso, Deus falou assim para a igreja de Laodiceia, que é para mim e para você que estamos aqui. Isso não se aplica simplesmente aos adventistas, sétimo dia, apesar que nós muitas vezes pregamos, e não está errado isso. Se aplica a todos os cristãos, porque Apocalipse está falando para todos os cristãos. Apocalipse está dizendo: olha, vocês precisam comprar ouro, porque vocês precisam de uma fé verdadeira. Vocês precisam de uma fé provada no fogo. E diz: olha, vocês precisam comprar vestes brancas, porque vocês precisam ser puros. Vocês têm que abandonar o pecado, vocês têm que viver uma pureza. E para essa igreja, Jesus diz: vocês precisam comprar colírio. Por quê? Para que vocês enxerguem a condição espiritual de vocês. Fantástico isso, sim ou não? Que Deus poderoso. Que Deus que através da história foi criando uma argumentação, foi provando que estava no controle, para dizer para mim e para você que nós precisamos de uma fé verdadeira, para dizer para mim e para você que nós precisamos de uma pureza completa. E a pureza, obviamente, vem através da nossa entrega a Jesus Cristo, que nos torna brancos como a neve. E nós precisamos de colírio para que possamos enxergar a nossa condição espiritual, amigos. Um Deus que me ama, um Deus que está no controle, um Deus que está do nosso lado, e um Deus que quer me levar para o céu. E é curioso que para todas essas igrejas, só para confirmar o que eu estou dizendo, Jesus diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço vocês, eu conheço o que vocês têm de bom, mas eu sei quais são os seus defeitos. Para todas as igrejas Deus vai falando isso: eu conheço. Amigos, não tem como nós escondermos a nossa real condição de nosso Deus. Deus conhece, Deus sabe quais são os pecados que nós temos praticado. Deus sabe quais são as dificuldades e tribulações que a gente está passando. Então Deus te conhece, Deus me conhece. Outra coisa interessante que eu vejo aqui nessas cartas é Deus chamando o povo ao arrependimento. Meu querido amigo, Deus apresenta os nossos defeitos, os nossos erros. E Deus aqui, ao apresentar a história, os problemas das igrejas, Deus não estava querendo simplesmente levar a igreja ou comprometer a vida da igreja. Deus estava mostrando o pecado da igreja para que a igreja pudesse se arrepender. Eu pego isso, essa atitude de Deus, e digo para você: Deus está dia a dia mostrando os nossos pecados para que nós possamos nos arrepender. Não com a intenção de nos mostrar ou nos comprometer, mas com a intenção de nos salvar. E amigos, Deus aqui, Ele faz promessas, Ele diz para todas as igrejas, Ele finaliza cada carta dizendo: ao vencedor. Apocalipse capítulo 2, verso 7, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 11 diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Apocalipse 2:17 diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Verso 26 do capítulo 2: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as minhas nações. Capítulo 3, verso 5: o vencedor será assim vestido
de vestiduras brancas. Verso 12 do capítulo 3, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém? E 21 do capítulo 3, para a igreja de Laodiceia, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? Apocalipse, Deus constantemente ao longo da história está dizendo ao vencedor, e ele coloca o prêmio do vencedor, algo relacionado à vida eterna. Deus está dizendo que aqueles que herdarem a vida eterna serão reconhecidos como vencedores. Por isso ele está dizendo: ei, eu conheço as suas obras, eu quero que você se arrependa, porque eu quero te levar para o céu. E o contrário, amigos, você já sabe, quem não vencer perderá, e perderá morrendo eternamente. Eu pergunto: o que você quer? Você quer vencer ou que você quer perder? Você quer viver eternamente ou você quer morrer eternamente? Deus coloca diante de mim e de você essa escolha nessa noite. E Ele aqui, ainda para a igreja de Laodiceia, que é o nosso tempo, e por isso que eu estou agora finalizando com a igreja de Laodiceia, Ele diz: o que eu preciso fazer para vencer? O que eu preciso fazer para entregar minha vida a esse Deus? E Ele, amigos, com o texto que você conhece, Ele diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus coloca diante de nós nessa noite uma escolha, e a escolha é simples: abrir a porta e deixar que Ele entre na nossa vida. Que Deus, não é? Um Deus que controla a história, um Deus que deixou aqui uma linha do tempo para dizer para mim e para você que a única coisa que eu preciso fazer nessa noite é abrir a porta e permitir com que Ele entre na minha vida. É uma escolha que está na sua mão, não está na mão de Deus. Tem até alguns pregadores, né, que eu já vi muitos, desde pequeno eu ouço: olha, a fechadura não está do lado de fora, está do lado de onde? De dentro. Então só eu tenho acesso. Eu pergunto: você quer abrir a porta para Deus entrar na sua vida, sim ou não? Você quer herdar a vida eterna, sim ou não? Você quer ser um vencedor, sim ou não? E Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que promessa, amigos! O mundo está de perna para baixo, de cabeça para baixo. O mundo está mais confuso do que tudo, mas Deus nos dá essa certeza: apenas abra a porta. O Ministério do Louvor vai cantar uma canção, entrega. E é isso que eu desejo para você, que você se entregue a esse Deus. Ah, pastor, eu já me entreguei. Entrega de novo. Ah, pastor, eu já estou bem. Cuidado. Abra a porta e deixe que Deus esteja no centro da sua vida. Amém. Em pé. Vamos colocar de pé? Vamos cantar? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente o coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo
oferecer somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Vamos orar? Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Muito obrigado pelo privilégio de termos a Tua palavra, que cada dia mais nos ensina e nos dá certeza e segurança de que o mundo vai acabar em nome de Jesus. Que esse tempo de angústia, de tribulação vai passar. E isso o Senhor provou na Tua Bíblia e através da história. Por isso, Senhor, nessa noite nós queremos entregar mais uma vez nossa vida por completo em Tuas mãos. Nós queremos, Senhor, que a nossa porta seja aberta e o Senhor entre, a gente fecha essa porta e tranque a porta e jogue a chave fora, para que o Senhor permaneça sempre na nossa vida. Ó Deus, nos ajude a nos entregar por completo, nos ajude a entender que algumas coisas precisam ser acertadas em nossa vida, confessadas, para que o Senhor possa fazer uma obra mais completa. Por isso nós, Senhor, mais uma vez pedimos o Teu poder, a Tua graça, para que a obra seja feita e possamos cear contigo dia a dia e alcançar a eternidade. Senhor Deus, abençoe aqueles que vieram à Tua igreja ou que estão nos assistindo, que começaram esse culto atribulados, com incertezas, com situações que precisam ser resolvidas durante a semana. Que a Tua paz e a Tua presença alcance cada coração, Pai. Peço a Tua bênção também, Senhor, sobre aqueles que estão sendo afligidos por essa doença. E a gente conhece muitas pessoas que estão em circunstâncias difíceis. Que o Senhor também possa alcançar essas vidas e essas famílias. Abençoe a nossa semana. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Domingo que vem nós estamos aqui dando sequência a esse estudo. Ok? Que Deus abençoe você também que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Se você quiser que eu ore por você, mande uma mensagem para a gente aí no direct ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp. Que Deus abençoe. Boa noite. Mesmo distantes deste bom lugar, concede, ó Pai, podermos desfrutar do Seu amor, que sem medidas, da paz que só em Ti se pode achar, e a esperança que nos faz andar esteja